Nós vamos conferir hoje uma matéria muito interessante sobre o transtorno do espectro autista. Você que conhece alguém que precisa assistir o programa, liga aí agora, passa um zap rapidinho, liga para a pessoa, fulana, liga aí, sintoniza na Fonte TV, sintoniza na Fonte FM, porque esta matéria está completa, é uma matéria muito abençoada, explicando para você o que é o transtorno do espectro autista, características, como se manifesta e o que é possível fazer para ajudar tanto o autista quanto a família de pessoas autistas. Vamos conferir a matéria? Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul, com tantas coisas para explorar. Imagine enxergar o mundo de uma forma diferente, como se você vivesse em um universo particular. Sentir com muita intensidade, mas não saber como colocar para fora todas as emoções. Carregar em sua mente uma genialidade que nem todos conseguem compreender. É mais ou menos assim que se sentem as pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. O meu olhar azul. Os sinais do TEA se manifestam nos primeiros anos de vida de uma pessoa. A criança apresenta dificuldade de manter contato visual, adota comportamentos repetitivos, se estressa com alterações na rotina, desenvolve maior sensibilidade a sons, luzes ou cheiros e, em alguns casos, sofre atraso na fala, além de outras limitações, como explica esta especialista. É uma condição do neurodesenvolvimento em que as pessoas que estão neste espectro, quer dizer que neste grupo, têm comprometimento em habilidades de comunicação social, de interação social, associada a outras características muito particulares, que são os comportamentos restritivos e repetitivos, né? Então, são aquelas pessoas que, desde lá dos primeiros anos de vida, né, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, podem apresentar aí sinais de que essas habilidades de interação, elas não são tão, não são encontradas como nas pessoas que são ditas típicas, né? Então, é aquele indivíduo que pode ter dificuldade de fazer algum pedido, ao conversar com alguém, dificuldade de contato ocular, dificuldade de iniciar as interações, uma criança com uma dificuldade, por exemplo, de chamar outras crianças para brincar. Quando se fala sobre autismo, é importante esclarecer que o transtorno é classificado em 3 níveis: 1, 2 e 3. O nível 1 seria aquele indivíduo que tem lá seus comprometimentos, mas isso não impacta de modo significativo a sua vida prática, né? Então ele não precisa de suporte, por exemplo, que seja o suporte escolar, o suporte, um suporte para se adaptar às demandas do dia a dia. Aquele nível 2, ele já é aquele paciente que de repente ele já precisa de um suporte, né? De um apoio, ele precisa de uma intervenção mais focada, mais intensiva. Muitas vezes é uma pessoa que tem muita dificuldade na comunicação, na expressão da fala, da linguagem. O nível 3 de suporte, que é aquele severo, é aquele indivíduo que pode ter muita dificuldade assim, em todas as ordens, até motora também, sabe? Então, assim, são indivíduos que não chegam a falar, ou só falam ou só se comunicam por meio de balbucios, e que tem muita necessidade de suporte. Eu gosto sempre de colocar que, independente do nível de suporte, né,
desse indivíduo, ele não é uma situação fixa, porque o ser humano ele evolui. As estatísticas sobre o autismo em todo o mundo são bastante controversas. Estudos americanos, por exemplo, apontam que 1 a cada 36 crianças pode nascer com o transtorno. Já a Organização Mundial da Saúde estima algo menos recorrente, 1 a cada 100 nascimentos. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, são cerca de 2 milhões de autistas, o equivalente a 10% da população. Contudo, apesar de estar sendo amplamente discutido nos últimos anos, o transtorno do espectro autista ainda é um assunto desafiador, especialmente para os pais, que muitas vezes não sabem como lidar com o diagnóstico, independente do grau desenvolvido pela criança. Quando a gente pensa, né, em ter um filho, a gente não projeta um diagnóstico. A gente deseja ter o filho e espera que ele, né, tenha saúde em primeiro lugar e se desenvolva. E se desenvolva da forma que é esperada, né, da melhor forma possível. Então, lidar ali com um diagnóstico, seja precoce, seja um pouco tardio, na maioria dos casos é muito difícil, né? Gera um impacto nos pais, em alguns pais comentam que é um sentimento de luto, assim, né? De frustração. Outros não, outros já lidam de é isso, então vamos correr atrás da intervenção, vamos fazer o que precisa ser feito e tá tudo certo. Então, cada pessoa lida de uma forma, mas é muito importante que esses pais, eles busquem apoio, né? Apoio de um psicólogo, apoio de uma equipe multidisciplinar, de profissionais que são especializados na área, para que eles consigam lidar no dia a dia com os seus filhos, porque aquilo que é desconhecido gera medo na gente, né? Gera temor, mas aquilo que a gente conhece já deixa a gente mais tranquilo. O Rogério, pai da Cecília, sentiu na pele o medo do desconhecido, mas com o tempo descobriu que a jornada ao lado da filha seria uma trajetória de muito amor e várias conquistas. No início foi um choque, né? Eu acho que é um baque para todo mundo. Essa notícia não foi fácil, mas é descobrir um mundo diferente. Uma vez eu até vi uma história, se me permite contar, diz que você ser pai e mãe de uma criança autista é como se você tivesse preparado para uma viagem linda e você fosse, sei lá, para o Canadá, tá lindo, você colocou umas roupas de frio e tal, mas quando você desce do avião, você está na África. Aí tudo que você preparou não serve para aquela viagem, todos os sonhos e planos, mas com o tempo você vai percebendo que a África também tem um pôr do sol lindo, tem uma savana maravilhosa, então você vai descobrindo também que a sua filha, né, no caso a minha Cecília, é linda, é esperta, é maravilhosa e o desenvolvimento dela é uma vitória a cada dia, a cada passo, então é apaixonante, é lindo. Né, acredito que, assim como ser pai de uma criança, né, neurotípica, só que a gente tem que se adaptar a esse maravilhoso mundo, né, que é um mundo diferente. A garotinha é uma das 150 pessoas diagnosticadas com o TEA, atendidas pelo NAIA, Núcleo de Arte e Inclusão do Autista, organização sem fins lucrativos, criada por pais de autistas. A gente milita na causa desde o diagnóstico da minha filha, eu e minha esposa Osiane. A gente já organizava reuniões, organizava caminhadas informalmente, e o primeiro musical a gente fez em 2016, foram 16 autistas no palco do Teatro Inacabado, e a partir de então a gente veio com essa necessidade de profissionalizar um pouco a coisa, e a gente fundou o NAIA. O NAIA é uma associação de pais de autistas sem fins lucrativos. A gente trabalha com inclusão através da cultura. A gente usa atendimentos de saúde, atendimentos terapêuticos para condicionar, né, para dar condições para o autista ocupar um papel de protagonismo em cima do palco, apresentar seus talentos, apresentar suas capacidades. E a gente hoje tem profissionais de arte-terapia, musicoterapia, teatro-terapia e psicomotricidade. As terapias disponibilizadas no NAIA são fundamentais para o tratamento e para a evolução das pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Por meio da arte e da cultura, elas aprendem mais sobre si e ensinam sobre o seu modo de enxergar o mundo. A gente trabalha
através daquilo que a criança carrega em si, o adulto, o adolescente, o primeiro passo é eu olho o hiperfoco, o que ele mais gosta, para eu criar esse vínculo que tem que ser criado com o TEA, para você conquistar a confiança dele, que é tão importante, né? E assim a gente fazer os laços, a socialização, a interação, que é uma das maiores dificuldades, né, nesse mundo TEA. Buscar o desenvolvimento da coordenação motora dos filhos também é uma das preocupações dos pais de autistas. No NAIA, o tio Marçal realiza muito bem este trabalho por meio da psicomotricidade. Eu gosto muito de usar o parque inteiro, por quê? Porque temos árvores, temos a sensibilidade do chão, trabalho muito descalço, né? Adoro trabalhar descalço, por quê? Porque só quem trabalha vai entender. O tecido, né? Pisar madeira, pisar na grama, pisar no molhado, no seco. Então cada um tem aquela sensibilidade. Eu tento trabalhar muito na parte motora, entender a marcha, né? Como é que tá a marcha dele, se tá legal ou não. Tentamos trabalhar com terrenos um pouquinho mais com atritos, né? Divergências lá do subir e descer, porque o indivíduo com pouco estímulos, ele vai chegar assim com muito déficits, né? No jeito de andar, no jeito de falar, no jeito de se expressar, na atenção, no foco, né? Então assim, parar, sentar e ter o foco, para os ditos normais é mais fácil, né? Mas para eles não, assim, eles não têm muito interesse, dependendo do que qual que é o hiperfoco, é animal, é música, é letra. Então assim, aí eu tenho que entender cada um indivíduo, né, de um jeito e tentar elaborar uma aula legal, que ele vai gostar, que ele vai interagir, porque ele tem que chegar aqui, eu sou o tio Marçal, eu sou o tio que vai correr, que vai brincar, que vai pular. Mas além da arte dos exercícios físicos, outra grande aliada no tratamento de pessoas com o TEA é a musicoterapia. Estudos apontam que a música é um excelente método para indivíduos não verbais se expressarem. Além disso, ela auxilia no desenvolvimento de algumas habilidades verbais e ajuda na identificação e expressão de emoções. Desde que eu comecei na musicoterapia, o primeiro contato foi com autistas, em que a gente vê uma importância muito grande da música, principalmente na questão da melhora da interação, de habilidades motoras, habilidades de fala e comunicação em si, não só a fala, mas a troca de turno, que é algo importante para eles também. Então, a musicoterapia atua de maneira bem global na questão do autismo, porque a gente ajuda tanto nas questões psicoemocionais, no caso do autista jovem e adulto, principalmente nessa questão psicoemocional, social, mas também em habilidades que são mais requeridas ali, de questões básicas de atividade de vida diária, questões motoras e também a questão da fala. Já teve um paciente que, apesar de um mês ser muito pouco, era um paciente que ele não falava nada. E hoje, por exemplo, ele já consegue pedir água quando ele está com sede para a mãe. E a mãe falou, nossa, ele nunca pediu água para mim. Às vezes eu tenho que adivinhar, ou ele tem que ir lá e me mostrar que ele quer beber água, porque ele não falava. E a musicoterapia ajuda nisso, né? Além do desenvolvimento da fala, ele ajuda no desenvolvimento da motricidade ampla, fina, ele ajuda em questões de interação social, como por exemplo, um autista, às vezes de nível 1, jovem adulto, que precisa de que a demanda dele é mais sobre sociabilidade. Então a gente trabalha a sociabilidade, a gente trabalha o psicoemocional desse autista. Ou então tanto a criança também, que a gente trabalha mais no meio da fala e tudo mais, que vai variando dependendo da demanda dele. A musicoterapia foi fundamental para o tratamento do Nilo, filho da Lorena, que hoje aos 12 anos é um dos vocalistas da banda Os Lanternas. Hoje ele é bastante musical, ele é um dos primeiros, né, do NAIA. O Nilo já está desde o início, né, na verdade ele é o primeiro praticamente. E o Nilo desenvolveu extremamente, sim, positivamente todas as formas através da música. A música, terapia para ele fez toda a diferença, não desfazendo as outras terapias que são necessárias, mas a musicoterapia fez todo o diferencial. Hoje o Nilo, ele é um dos integrantes da banda Os Lanternas, que é uma banda que o NAIA tem, né, toda formada por autistas. O Nilo é um dos vocalistas, ele também é ator, toca piano também, e é extremamente importante a questão da musicalidade na vida deles, da musicoterapia.
Mas e quando o diagnóstico vem na vida adulta? A Débora, por exemplo, se descobriu autista aos 28 anos, após se identificar com um relato nas redes sociais. Desde criança eu já me sentia muito, muito diferente. Eu lembro de me sentir diferente das outras crianças com 4 ou 5 anos de idade. E eu cresci tendo essa dificuldade de entender por que eu não conseguia criar vínculo com as pessoas, eu não consigo fazer manutenção de relacionamentos. Tive vários problemas durante a adolescência, que eu cheguei a tomar injeções na cabeça de 15 em 15 dias, que hoje eu entendo que eram sobrecargas sensoriais e na época os médicos não entendiam o que acontecia. E quando já chegou agora na fase adulta, eu passei por alguns traumas e precisei ir para o psicólogo. E foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre alguns transtornos psicológicos. E eu vi no Instagram uma postagem sobre uma autista que tinha sido diagnosticada na fase adulta. E eu me identifiquei muito com o relato dela e eu achei isso diferente. Porque você vai ouvir muitos adultos autistas falando que a gente se sente como se nós estivéssemos no mundo diferente das outras pessoas, como se todo mundo tivesse recebido um manual de instrução de vida e a gente não. E ela fez alguns relatos dos quais eu me identifiquei, falei, foi diferente. Eu nunca tinha me identificado com o relato de ninguém. Então eu comecei a pesquisar sobre o TEA. E diante dessa identificação, eu comecei a fazer listas de tudo que eu achava que se identificava. Comecei a perceber que todo aquele tratamento que eu busquei na adolescência se encaixava e se resolvia com o diagnóstico do TEA. E foi quando eu procurei uma equipe multidisciplinar. Eu fiz avaliações neuropsicológicas, psiquiatra, psicólogo, e todos eles se uniram para fazer esse diagnóstico e descobriram que era realmente o autismo. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade. Apesar dos sinais do autismo se apresentarem nos primeiros anos de vida de uma pessoa, o diagnóstico pode chegar em qualquer idade. O método mais utilizado pelos profissionais de saúde para chegar a uma resposta para os traços presentes em crianças, adolescentes e adultos é a análise do comportamento aplicada, conhecida por sua sigla em inglês, ABA. O papel do psicólogo ele é fundamental, né? Porque assim, quando a gente pensa numa análise clínica médica, você chega para o médico e ele faz uma análise clínica, mas não de desenvolvimento. Então, muitas das vezes ele não vai te aplicar, por exemplo, um teste de desenvolvimento para ver se você está, né, se a criança está com atraso de desenvolvimento, como que está o brincar, como que está a imitação dessa criança, né? Como que está a parte de linguagem receptiva e expressiva. Então, por exemplo, na infância, o que é mais visto é o atraso da linguagem. Né? Na maioria dos casos, tanto na linguagem receptiva quanto expressiva. Quando eu digo receptiva, é tudo aquilo que a gente escuta. Então, dando uma instrução, pedindo para imitar, pedindo para sentar. Então, essa linguagem, normalmente, existe um atraso. É importante destacar ainda que o diagnóstico de autismo é eminentemente clínico e as causas do transtorno são, em sua grande maioria, cerca de 90% genéticas. Os outros 10% estão relacionados a fatores ambientais, como idade dos pais, exposição de agentes intrauterinos, infecções, doenças autoimunes, entre outros. Algo a se deixar claro é que o autismo não se trata de uma doença. No entanto, pessoas com diagnóstico ou pais de crianças com TEA possuem direitos que devem ser respeitados. Nós temos a Lei 12.764, que ela foi criada em 2012. Ela institui proteção do direito das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, para todos os fins legais, o autista ele está caracterizado como pessoa com deficiência. Então, todos os direitos que abrange a pessoa com deficiência, o autista está incluso. Todas as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista, ele tem o direito assegurado, assim como a pessoa com deficiência. A advogada chama a atenção ainda para o direito à inclusão do autista em todos os espaços e ambientes. Discriminação é crime. Então, a depender da situação, a família pode fazer um boletim de ocorrência. Gente, é muito sério. Início de ano é muito triste o tanto de relato que eu tenho de famílias que vão às escolas e são
descaradamente discriminada. Por exemplo, doutora, eu fui na escola, agendei um horário, até então tinha vaga. Quando eu cheguei lá, que eu comentei que meu filho era autista, já não tinha mais vaga para o meu filho. Isso é uma discriminação, assim, na cara. Estabelecimentos, que seja escola, que seja padaria, que seja uma farmácia, se vocês não estão preparados para incluir, não abram as portas. Mãe do André Luiz, de 10 anos, autista não verbal, a advogada se tornou ativista na luta pelos direitos da pessoa autista desde que recebeu o diagnóstico do filho aos 3 anos e meio. Nos últimos anos, o autismo tem ganhado mais notoriedade, destaque na mídia. Pouco a pouco, a desinformação tem perdido espaço, mas ainda há um longo caminho a se percorrer. A questão dos autistas é a gente entender que a pessoa vem antes do diagnóstico. São pessoas autistas. Então a gente tem que olhar a capacidade de cada um e trabalhar em cima das habilidades. Os autistas, eles dão conta de qualquer coisa que eles se proponham a fazer. A gente só tem que observar as características deles e trabalhar os potenciais. Como o autismo não tem cura, o tratamento é um processo contínuo, que vai seguindo a pessoa diagnosticada em cada fase da vida. Por isso é importante acreditar na evolução e aprender a enxergar o mundo de uma forma diferente, da maneira como o autista vê. E se você se sentiu tocado pelo trabalho realizado pelo NAI Autismo, que atende mais de 150 autistas com inclusão, saúde e cultura, você pode contribuir com a associação por meio da chave Pix, naiautismo@gmail.com. Você é um presente de Deus, você é um projeto de Deus, o mais profundo sobre o amor, eu aprendi com você. Que tremendo, né? Quanta coisa a gente ainda tem que aprender para respeitar a família do autista, para não falar bobagem para os pais, para as mães de autistas. Se você tem alguém especial na sua casa, eu sempre digo isso, que para filhos especiais, mães extraordinárias, mães mais do que especiais, pais mais do que especiais. Deus tem confiado a você uma missão mais do que especial. Tenha paciência, em nome de Jesus, eu quero ministrar a paciência de Deus sobre a sua vida. E você que conhece famílias que têm autistas, vamos respeitar, não é? Vamos respeitar. Se você não pode ajudar, pelo menos respeite. E se você pode ajudar, ofereça ajuda com paciência, com carinho, com sentimentos de Deus. Tremenda essa matéria, maravilhosa essa matéria. E eu quero, são muitos os participantes da matéria, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada, o muito obrigado do Vida e Você, do programa Vida e Você. E eu não tenho condição de falar o nome de todos, mas eu quero citar aqui o Marcelo Oliveira, que é presidente do NAIA Autismo, é um Núcleo de Artes e Inclusão do Autista, Marcelo, e Lorena Vale, que é diretora do NAIA Autismo. Parabéns para vocês, viu? Pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo. Muito obrigado pela participação nessa nossa matéria, muito educativa. Muito obrigada. Eu quero citar também a doutora Jeânia Damasceno, que é neurologista da infância e da adolescência. Doutora Juliana Moura, também psicóloga. São muitas pessoas que participaram da nossa matéria. Muito obrigada. Um beijo para as crianças que participaram da matéria. Eu tenho aqui alguns nomes. A Cecília Moreira, que tem 7 aninhos. Beijo para você, Cecília.
o Nilo Vale, que tem 12 anos. Beijo para você, Nilo. E o André Luiz, que tem 10 anos. Deus abençoe vocês. Um beijo para você também, André. Que Deus abençoe a vida de vocês.